E o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Era isso que eles queriam, irmão. Na verdade, essa dificuldade de servir a Deus, porque o Deus verdadeiro exige disciplina da gente, exige conduta, prestação de contas. Qual é a Bíblia deixada por Baal? Qual é a Bíblia deixada por esses bois? Quais são as determinações? Nenhuma. Mas eles se aproximam deles, julgando que eles trazem prosperidade e força, mas não exige nada deles. E eles podem viver a vida que eles querem. Qual é? Comer, beber e se divertir. Com Moisés, para eles que não queriam servir a Deus, era um fardo. Viver debaixo da disciplina de um homem que ensina a palavra de Deus era um fardo. Por isso que essa geração se apressava muito rápido, muito fácil, se apressava fácil, ou muito rápido, qualquer coisinha murmurava, qualquer coisinha se levantava contra Moisés. Não é assim quando a gente lê? É ou não é o relato de Êxodo, o relato de Números? Porque não quer servir a Deus, quer se divertir. Nós falamos de manhã aqui do hedonismo. Nós falamos aqui o ser humano, quando o pecado entrou nele, na raça humana, fez aflorar no homem, e o diabo ao longo dos séculos ensinou, e fez com que o homem entendesse, é claro que o Satanás estava plantando uma mentira, que ele foi feito para ser feliz, que ele foi feito para saciar seus prazeres, realizar seus sonhos, e que o bem maior da vida é a realização pessoal. Aí vem o homem cheio do Espírito de Deus, chamado Paulo, e diz assim: não é assim, nós somos feitos para a sua glória, e nós devemos viver para o seu inteiro agrado. Eu disse lá para o pastor lá, mais recente de Porto Alegre, como é difícil receber essa mensagem. Qual mensagem? Que para irmos a Cristo precisamos, e sermos de Cristo precisamos primeiro morrer. Uma vez um pastor, irmão, disse assim: irmão, como é que a gente faz para servir a Cristo? Ele disse: morrer. O meu era novo convertido, disse: morrer. Então, o que Jesus disse para Nicodemos? É necessário nascer de novo. Para nascer de novo tem que morrer primeiro. Morre para nascer de novo. Aí Paulo, os apóstolos e Jesus vão ensinar a vida de renúncia. Paulo diz: fui crucificado com Cristo, não vivo mais para mim. Então o ensino de Paulo vai contra toda essa doutrina, ideologia, filosofia de vida hedonista, porque ela tira o homem do centro e coloca Deus, e que o prazer da vida do homem e a sua realização é fazer a sua vida agradável aos olhos de Deus, e que ele não veio aqui para realizar seus próprios sonhos, mas ele veio para esse mundo com uma missão. E Paulo diz isso: porque eu não tenho a minha vida por preciosa, ele diz isso em Atos 20, 22, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. A vida dele estava canalizada para cumprir nessa vida uma tarefa para Deus. E ele dizia: eu não tenho a minha vida por preciosa, eu não zelo por ela, eu zelo pelo que Deus mandou eu fazer. Por isso que Daniel Berg e Gunnar Wing, quando vieram para o Brasil, muitas vezes doentes, fazendo a obra de Deus, debaixo de ameaça, sofrendo, ele dizia, ficavam, irmão, porque às vezes a gente passa por tanta luta que a gente envelhece, a gente adoece. Agora à tarde, eu orei um pouco, chamei a turma para orar, aí eu orei um pouco, o sono me agarrou, eu disse: Senhor, me dá meia hora de sono, deixa eu dormir aqui meia hora, para me acordar mais disposto. Quando eu acordei preocupado com a situação que eu não vou dizer aqui, aquilo me consumindo. Aí eu disse: Senhor, tira isso da minha mente, tira isso da minha cabeça,
fazer a obra de Deus. Aí por isso que Gunnar Wingren dizia: eu prefiro morrer gasto do que enferrujado. Aí Paulo vai falar de um homem aqui que chegou às portas da morte por causa da obra de Deus. Enquanto isso, outro dia tinha um pastor de uma mega igreja americana dizendo que chamou a esposa e os filhos e disse assim: eu vou largar o ministério para cuidar de nós, da família, porque estava sofrendo muito no ministério. Sabe por quê? Porque ele deixou essa doutrina maligna entrar nele, que a sua vida tinha agora um outro propósito. Porque se continuasse como sendo um propósito de Deus, ele oraria e dizia: nem que for para a vida ou para a morte, mas nós vamos continuar aqui sofrendo pelo Senhor. Importa-nos sofrer pelo nome do Senhor. Importa-nos andar de acordo com o que Deus manda. Irmão, que mensagem para a nossa geração nós teríamos lendo Hebreus 11, dos heróis da fé, que deram a vida pelo Evangelho. Se a mensagem de hoje, a teologia coaching, né, e pastores que eram tão assim homens de Deus, viraram coaching, que é um braço, vamos dizer assim, um afluente da teologia da prosperidade. Então, como é que um coaching prega Hebreus 11? Esses homens, por causa de Deus, abandonando Moisés, decidiu o quê? Quem lembra? Não quis, se recusou a ser chamado de filho da filha de Faraó, por causa, para sofrer o opróbrio de Cristo. Por causa de Cristo, ele decidiu largar o trono, o palácio, para sofrer. Ainda diz assim, para sofrer por Cristo. Como é que a gente vai entender isso, irmão, desses heróis da fé, desses homens que deixaram tudo? Paulo dizendo que eu deixei tudo e considero tudo como refúgio, só para conhecer Cristo e o poder da ressurreição e ser achado nele. Sabe, irmão, é muito fácil a gente dizer que a gente é cristão. É muito fácil, irmão, a gente dizer que quer ser usado, quer ser vaso, quer ser bênção. Agora, essa mensagem aqui do Evangelho de renúncia, Jesus diz: aquele que quiser ganhar a vida, achar a vida, deve perder a vida. E aí? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E aí? Paulo diz: fui crucificado, não tem mais nada de mim, eu não vivo mais para mim, eu não quero mais saber dos meus sonhos, dos meus prazeres, dos meus alvos, meus planos, as aspirações, meus desejos. A minha vida agora é para Ele, para a glória dEle. E Ele diz: sede meus imitadores, como eu imitei Cristo. Hoje de manhã nós falamos da constância de Cristo. O Evangelho é isso, irmão. E não adianta a gente mudar para adequar o homem, não. É por isso que Jesus diz: quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Vai achar um monte de gente bagunçado aí, irmão. Um monte de igreja, um monte de casa, locais, prédio com o nome de igreja, que não tem nada de igreja de Deus. Essa é a verdade. Porque não tem um Evangelho verdadeiro. Por isso que a gente não tem tempo para Deus. A gente não tem tempo para Deus, a gente não consegue fazer nada para Deus, porque essa doutrina nojenta, maligna, satânica, diabólica, ela entrou em nós. A gente quer para nós. Deus nos chamou para viver para o seu inteiro agrado, para a obra dEle, para entregar a vida a Ele, e Ele cuidará de nós. Por isso que Jesus diz, a mensagem é clara, irmão. Mateus 6, verso 7, que ele diz, 6,33, que ele diz: mas buscai em primeiro lugar, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas, aquilo que ele estava falando, né? Marcos um dia explicou aqui. O que Jesus fala antes desse texto? Observe uns lírios do campo, olha os pardais, não é isso que ele fala? Não trabalham e nem fiam,
trabalhar lá tecendo, tem um nomezinho lá. Fiar era um trabalho que eles no tecelão. Aí ele diz: olha os pardais, vocês já viram algum morrer de fome? Ele pergunta: nunca. Por quê? Porque meu pai os sustenta. Olha os lírios do campo, olha que coisa bela. Meu pai é quem veste os lírios. Ora, se meu pai cuida dos pardais, veste a erva, a florzinha lá do campo, quanto mais vós. Então, se ele não deixa um pardal morrer de fome, quanto mais vós. Mas vocês precisam ter uma vida como? Buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e a essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o que ele faz com o pardal, com a erva, com os lírios, ele vai fazer com vocês. Mas se nós vivermos para o seu inteiro agrado. Tem um salmo que diz: olha o leãozinho, você já viu? Até o leãozinho passa fome, né? É um salmo que diz, né? A minha memória não dá muito às vezes. Até mais os que teme o Senhor, o justo de nada tem falta. Por quê? Porque Deus cuida. Não é o crente, irmão, é o justo, é o que teme o Senhor, é o que fez da vida. Isso aqui, essa mensagem, no fundo a gente vive para nós. Eu nem vou dizer no fundo, que não é nem tão fundo não. Não é nem tão fundo assim. Porque a gente percebe que a gente está como os vendilhões do tempo, a gente está botando elementos e não, tem que fazer para Deus, mas tem que fazer para mim. Quem está entendendo? Então, como é difícil ser crucificado, isso é a mensagem.